Olá, pessoal! No bloco anterior, nós começamos a debater o tema das capacidades em direito civil. Falamos que a capacidade se desdobra em duas espécies. Nós temos a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito ou de gozo, representando a capacidade de ser titular de direitos e deveres. Lembrando que toda pessoa tem essa capacidade, toda pessoa é sujeito de direitos e deveres na vida civil. Ao passo que a capacidade de fato ou de exercício, representando a capacidade de exercer, por si ou por outrem, os direitos e deveres. É uma capacidade que nem todos possuem. Para a pessoa ser dotada de capacidade de fato ou de exercício, tem que ter maturidade, tem que ter discernimento. Caso contrário, ela vai ser considerada uma pessoa incapaz. E é aí que entram as incapacidades. As incapacidades desdobram-se em duas espécies. Teremos absolutamente incapazes e relativamente incapazes. A diferença é que os absolutamente incapazes vão agir representados, ao passo que os relativamente incapazes agirão assistidos. Isso vai trazer algum impacto? Claro. O absolutamente incapaz, ele age representado. É o seu representante que irá praticar o ato em seu nome. Enquanto que o relativamente incapaz age assistido, agirá em conjunto com o seu assistente. Então, uma coisa é agir representado, outra coisa é agir assistido. E eu disse também que o sistema civil das capacidades, ou melhor, das incapacidades, sofreu uma reviravolta de 180 graus com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Na escala evolutiva que nós trabalhamos na aula passada, nós vimos que o Estatuto da Pessoa com Deficiência equiparou as pessoas com deficiência mental aos plenamente capazes. Quer dizer que hoje, na atual sistemática, a pessoa que sofre de qualquer tipo de deficiência mental vai ser considerada plenamente apta para praticar os atos da vida civil. Voltando mais uma vez para o nosso esquema. Dentro de uma escala evolutiva que nós trabalhamos, o Código de 2016 falava em loucos de todo gênero. E os loucos de todo gênero eram tidos como absolutamente incapazes. Veio o Código de 2002 e diferenciou os deficientes mentais em dois grupos. Deficientes mentais sem discernimento, absolutamente incapazes, e deficientes mentais com discernimento reduzido, que passaram a ser relativamente incapazes. Eis que surge o EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, de 2015, considerando a pessoa portadora de deficiência como pessoa plenamente capaz. Plenamente capaz. Sabe o que significa isso? Que as pessoas com deficiência mental podem fazer contratos. As pessoas com deficiência mental, elas podem fazer testamento. As pessoas com deficiência mental podem se casar. As pessoas com deficiência mental podem participar de processo político eleitoral, sejam como eleitores, sejam como eleitos. Gente, nós podemos fazer um parlamentar deficiente mental. Nós podemos fazer um presidente da República deficiente mental. Aliás, quanto aos parlamentares, já tem tantos lá no Congresso, né, que eu acho que mais um não iria fazer muita diferença, né? Tenho certeza que se fosse submeter alguns de nossos deputados a teste psicotécnico, fiquem certos que ia ter reprovação em massa, hein? Então, deficiente mental na política a gente já conhece, já encontra alguns. Mas a coisa agora vai ser generalizada. Quer dizer que o doidinho ele pode atualmente ser candidato a um mandato eletivo. Isso é muito sério, pessoal. Até mesmo em termos de direito penal, olha só. Se você analisar o Código Penal, as pessoas com deficiência mental, caso mantenham sexo com alguém, né, elas presumem-se terem sido estupradas, né? O Código Penal fala em estupro de vulnerável, manter relação sexual
com pessoa deficiente mental. Com o estatuto, os deficientes mentais passam a ter o pleno exercício de sua liberdade sexual. Vejam que absurdo. Se o cara fizer sexo com um doidinho, com a doidinha, tá de boa. Tá de boa, porque o deficiente mental, ele teria o pleno exercício de sua liberdade sexual garantido pelo estatuto. Então percebam que os impactos vão ser muito fortes. E antes que você me pergunte, Mário, o que é que você achou desse estatuto? Claro que eu vou colocar minha opinião, né? Eu não tenho nada a esconder. Eu achei esse estatuto positivo em alguns aspectos e negativo em outros. Eu acho que a ideia de inclusão, né, de você trazer o deficiente para a sociedade, né, de tirar ele do hospício, de incluí-lo nas atividades cotidianas, isso é positivo. É positivo. Há 100 anos atrás, a pessoa com deficiência mental era colocada no hospício e a família esquecia que ela existia, né? Ficava lá internada a vida toda. De vez em quando aparecia algum parente para visitar, outras vezes nem isso. Eram pessoas discriminadas, eram pessoas consideradas à margem da sociedade. E eu percebo que o Estatuto ele trouxe essa inclusão que foi boa, foi positiva. Né? Você tirar o deficiente do hospício e colocá-lo dentro de casa, tentar adaptá-lo à sociedade. Gente, isso é emocionante. Eu me emociono quando eu leio certos artigos do Estatuto, né, que trazem essa postura inclusiva. Agora, se a postura inclusiva foi interessante e merece aplausos, sou o primeiro a aplaudir, de pé, houve um lado negativo também, que não merece ser descurado. Vejam bem, considerando-se que os deficientes mentais, eles podem praticar livremente os atos da vida civil, podem fazer contratos, podem fazer testamento, podem casar, né, podem, enfim, participar de atividades político-partidárias, podem exercer sua liberdade sexual. Essas participações elas vão trazer algumas consequências muito negativas. Eu fico imaginando, olha só. Imagina que eu constate que um vizinho meu, deficiente mental, louco, acabou de receber uma herança milionária de seus pais. Como o cara é deficiente mental, ele não tem muito discernimento para mensurar o valor do seu patrimônio. Eu chego para ele e digo, meu amigo, eu lhe pago R$2.000 se você vender sua casa para mim. R$2.000. Como ele não tem muita noção de patrimônio, ele topa, ele vende. Aí vamos os dois ao cartório, eu assino como comprador, ele assina como vendedor e vende o imóvel dele pelo preço miserável de R$2.000 para mim. Por que ele vendeu? Porque ele não tem consciência da dimensão patrimonial envolvida. Ele não entende dinheiro, por isso que ele fez a venda. Ora, se você considerar a pessoa com deficiência mental como pessoa plenamente capaz, esse contrato vai ser válido. Vai ser válido. Diferente do sistema anterior, em que o contrato poderia ser nulo ou anulável conforme o grau da incapacidade. Estão percebendo? Então, de repente, tirar a representação do deficiente mental e permitir que ele pratique pessoalmente os atos da vida civil pode trazer sérios prejuízos. Outro aspecto importante. De acordo com a sistemática anterior, os prazos prescricionais não corriam contra os absolutamente incapazes, né? Contra absolutamente incapazes, não corre prescrição. Ora, o deficiente mental sem discernimento, o louco furioso, o louco de hospício, ele era considerado pelo regime anterior, do Código de 2002, como absolutamente incapaz. E por ser absolutamente incapaz, os prazos de prescrição não iriam correr contra ele. Com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o deficiente mental passa a ser plenamente capaz. E tornando-se pessoa plenamente capaz, meu amigo, todos os prazos vão correr contra ele. Se o deficiente mental, por exemplo, levar um tiro e ficar paraplégico, ou seja, já era deficiente mental, agora vai ser deficiente físico também, né? Deficiente mental e físico. Vai haver prescrição para que ele entre com ação indenizatória. E se a ação não for proposta dentro do prazo, o deficiente sofrerá prescrição. Vejam que essa consequência foi negativa. Foi negativa. Porque pelo regime anterior, os prazos não iriam correr contra ele. Agora correm. Se ele não propuser a ação dentro do prazo, a sua indenização será prescrita. Então, uma consequência péssima para o deficiente mental. Casamento. Eu já vi alguns autores
falando positivamente acerca do casamento dos deficientes mentais, né? É bom que o deficiente mental se case, ele vai ter essa inclusão familiar que antes não tinha. Agora eu fico imaginando, olha só. Imagine que eu conheço uma doidinha, né? Sou deficiente mental, eu chamo doidinha de uma acepção até carinhosa, né? Uma doidinha rica. Eu começo a cozinhar o ouvido dela. Como ela é deficiente mental, ela fica mais vulnerável aos meus galanteios, né? A minha lábia, a minha pala, como se diz na gíria. Eu começo a cozinhar a cabeça dela e peço ela em casamento. Ela se apaixona, né? É fácil se apaixonar por Mário Godoy, né? Um cara alto, bonito, forte, conquistador, bem-sucedido, enfim. Nada disso, hein, pessoal? Tudo mentira. Aí eu conquisto lá a doidinha e peço ela em casamento. Quando chega a hora de decidir o regime de bens, comunhão universal, meu amigo. Doidinha rica é comunhão universal. Se fosse doidinha pobre, seria separação total, né? Como a doidinha é rica, eu peço comunhão universal. Mas eu caso com ela pelo regime da comunhão universal de bens e já fico com metade do patrimônio dela. No dia seguinte eu peço o divórcio e sou titular de 50% do seu patrimônio. Isso vai ser bom? Vai ser positivo? Não. Interessante que quando se trata de casamento de maior de 70 anos, o Código Civil estabelece a separação obrigatória. Maiores de 70 anos só casam por separação obrigatória de bens. E não tiveram esse cuidado com o deficiente mental. Eles liberaram o casamento do deficiente mental e, ao mesmo tempo, não tiveram o mínimo cuidado em se estabelecer o regime da separação obrigatória. Isso foi bom para o deficiente? Não, foi péssimo. Vamos agora para o testamento. Testamento. Imagine que eu tenho um avô velhinho. E esse meu avô está com Alzheimer, né? Pessoa com Alzheimer, não tem muito discernimento, é uma pessoa que passa olhando para a parede, né? Bocejando, enfim, não tem muito discernimento. Eu chego para o meu avô e digo, vovô, assina aqui esse papel. Ele pega a caneta e com um pouco de lucidez que lhe resta, ele assina. E a assinatura dele sai idêntica à que ele emitia antes de ter o mal de Parkinson, a doença, enfim. A assinatura dele sai idêntica a como era antes dele ser doente. Aquele papel que eu pedi para o meu avô assinar é um testamento. E esse testamento destina 50% do patrimônio dele para o meu nome. A gente sabe que a pessoa pode fazer testamento desde que o testamento verse até 50% dos seus bens. Na hora que ele assina aquele papel, meu amigo, nós teremos um testamento válido. Um testamento válido, já que os deficientes mentais são pessoas plenamente capazes. Então, o que vai ter de herdeiro, alma cebosa, indo atrás de avó velhinha e dizer, vovô, assina aqui esse papel, né? Gente, vai ser complicado, né? Os deficientes mentais podem fazer testamento. Podem fazer testamento. Isso vai ser positivo para eles? Não. No campo político partidário, a gente sabe que teve um deputado aí que era um palhaço, nada contra os palhaços, pelo contrário. Mas uma coisa é ser palhaço, outra coisa é ganhar a eleição com base na palhaçada, é diferente, né? Não vou dizer o nome, porque todo mundo sabe, é o Tiririca. Pronto, o Tiririca fez umas palhaçadazinhas lá no horário político eleitoral, só falou besteira, não fez nenhuma proposta concreta. Foi o deputado mais votado do Brasil, né? Nessa outra eleição ele foi o segundo mais votado do Brasil, né? Na primeira ele foi o mais votado, né? Na segunda ele foi o vice. Um palhaço falando palhaçada. Gente, fiquem certos, que vão tirar um doido do hospício e vão botar ele na frente da câmera. E vão dizer, fale alguma coisa, e o cara vai lá, fala besteira, fala coisa sem sentido. E como nós temos no Brasil o voto protesto, vai ter muita gente votando no doidinho. Esse doidinho vai ser eleito como deputado. Ele vai poder votar projetos de lei. Isso vai ser positivo para a sociedade? Claro que não, claro que não. Vai trazer consequências muito trágicas para a gente, né? Então eu percebo que essa postura inclusiva, ela foi um pouco ofuscada pelos prejuízos que a deficiência mental pode trazer se vier associada ao regime da plena capacidade civil. Eu particularmente prefiro como estava antes, né? Considerar o deficiente mental sem discernimento como absolutamente incapaz
E o deficiente mental com discernimento reduzido como relativamente, como era no Código de 2002. Estava uma posição muito boa. Né? E criar uma lei para trazer a inclusão dos deficientes na sociedade, mas sem mexer na sua capacidade civil. Gente, eu olho para esse porta-iPhone e vejo, ele é marrom, né? Ele é marrom, beleza. O que a lei fez foi olhar para esse mesmo objeto e dizer, ele é cor-de-rosa. Ele é cor-de-rosa. Gente, deficiente mental é deficiente mental. Isso ninguém conserta, isso ninguém muda. E você vai dizer que agora não, que o deficiente mental ele tem plenas aptidões para assinar contratos. Aí eu fico imaginando, quem é que tem mais lucidez? Uma criança um jovem com 15 anos ou um louco de hospício? Se você for analisar, pode perguntar para qualquer psiquiatra, quem tem mais lucidez? Um jovem com 15 anos ou louco de hospício? Qualquer psiquiatra vai dizer, um jovem com 15 anos tem muito mais lucidez, muito mais tirocínio, do que um louco furioso está se debatendo lá no hospício, não é isso? Pois é, o cara com 15 anos é absolutamente incapaz. O louco de hospício é plenamente capaz. Essa comparação é positiva? Claro que não. Claro que não. E isso fere a lógica. Você considerar um jovem com 15 absolutamente incapaz e um louco de hospício com uma pessoa plenamente capaz. É outra loucura. E ainda com relação aos deficientes mentais, muitos me perguntam sobre a curatela. Ô professor, e a curatela, hein? Porque pelo Código Civil, as pessoas com deficiência acima de 18 anos devem ser interditadas. E na interdição, o juiz nomeará um curador. A curatela foi mantida nesse estatuto? Foi. Foi. Impressionante. O estatuto ele não revoga a curatela. A curatela se mantém. E aí se cria uma figura única no mundo. A curatela de pessoa capaz. A curatela de pessoa capaz quer dizer que o deficiente mental ele vai se sujeitar à curatela e o curador vai estar representando ou assistindo uma pessoa capaz. Porque o deficiente mental ele foi erigido à condição de pessoa plenamente capaz. De que serve um curador de pessoa capaz? Vai ser um coadjuvante na prática. Coadjuvante. Quer dizer que o deficiente mental vai assinar todos os contratos, mas mesmo que o curador não esteja junto dele, esses contratos vão ser válidos. Vão ser válidos porque o deficiente mental, em tese, ele não precisaria de curador para assiná-los. O curador vai ser uma espécie de coadjuvante, de acompanhante, ou na linguagem do próprio estatuto, um apoiador, né? Um apoiador. Ele vai estar junto para apoiar o deficiente mental. Né? Agora, querem saber o absurdo dos absurdos? O curador pode ser outro deficiente mental. Já pensou? Um deficiente mental junto do seu curador. E o curador também ser um deficiente mental. Isso tem lógica, pessoal? Isso é bom? Claro que não. Porque aí um vai apoiar o outro, né? O doidinho representando o doidinho, quer dizer, qual seria a lógica disso? Nenhuma. Outro aspecto negativo, né? Veja bem, por mais que a gente queira, né, fazer a inclusão dos deficientes na sociedade, gente, tem casos que são irreversíveis, tem casos de patologia total, absoluta. Um deficiente mental que está lá se debatendo, não se comunica, não fala, está sempre, né, como é que se diz, praticando condutas irresponsáveis, porque é deficiente, não tem culpa, coitado. Um cara desse tem que ficar internado numa casa, né, num hospício, numa clínica psiquiátrica. Pois é, com o estatuto. Qualquer internação do deficiente mental tem que ter o consentimento dele. Qualquer internação de deficiente mental tem que ter o consentimento dele. Mesmo nos casos extremos, o diretor lá do hospício tem que perguntar, ô seu doidinho, você aceita ser internado? Isso vai ser bom para o deficiente? Não. Porque se ele não tiver como dar a resposta, como é que uma pessoa, sem discernimento nenhum, pode responder validamente pelo sim ou pelo não? Então vejam que houve realmente um retrocesso. Né? Esse estatuto ele trouxe muitos retrocessos. Essa mudança das capacidades civis, ela mais prejudica do que beneficia. Que fique claro, eu sou a favor da inclusão. Como eu disse, eu me emociono quando eu vejo essa postura inclusiva dos deficientes na sociedade. Mas sou contra a equiparação dos deficientes mentais às pessoas plenamente capazes. Isso está errado. Né? Mas, enfim, não interessa o que eu penso, interessa o que está na lei. É a lei que vai ser cobrada no seu concurso. E o que é que eles podem cobrar na sua prova? Os casos de incapacidade. Nós temos
dois grupos de incapazes. Já vimos. Temos os absolutamente incapazes e temos os relativamente. Como é que fica esses grupos após o Estatuto da Pessoa com Deficiência? Leia comigo o artigo 3º do Código Civil, na tela. Gente, de acordo com o artigo 3º, está lá, ó. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos e ponto. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Gente, o único caso de incapacidade absoluta está aqui, nos menores de 16 anos, que são os menores impúberes. Menores impúberes, joga na tela. São os menores de 16. E só. Implica dizer que os casos anteriores de absolutamente incapazes foram revogados. Antigamente falava-se também de deficientes mentais sem discernimento. Pessoas que mesmo por causa transitória não podem expressar sua vontade. Tudo isso acabou. De acordo com a atual sistemática, o único caso, o único grupo de absolutamente incapazes se reporta aos menores impúberes, os menores de 16 anos. Só eles e mais ninguém serão absolutamente incapazes. Tranquilo. Vamos agora para os relativamente. Artigo 4º. De acordo com o artigo 4º, está lá, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, né? Relativamente incapazes. Teremos aqui 4 grupos. Primeiro grupo, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Maiores de 16 e menores de 18 anos. Aqui nós falamos dos menores púberes. Menores púberes. Quem são os menores púberes? São aqueles que já completaram 16, mas ainda não atingiram a idade de 18 anos. Menores púberes. Eu lembro que um dia eu já fui menor púbere. Faz tempo, hein? Um dia eu já tive 17 anos. E aos 17 tinha uma boate aqui em Recife, onde eu moro, com muito orgulho. A boate Balacuda. Balacuda. E para entrar na boate, a pessoa tem que ter 18. Eu tinha 17. E fiz o que todos os meus amigos faziam na época. Falsifiquei minha identidade. Tirei o plástico da carteira, peguei uma gilete, raspei o número do meu nascimento, timbrei com a máquina um número diferenciado e me tornei maior. Me tornei maior. E entrei na boate. Gente, foi a festa. Consumi vodka, tequila, uísque 12 anos. Né? Era cada bebida, cada coquetel belíssimo, fantástico, aquela iluminação possante das boates, né? Jogo de luz, mulheres muito bonitas dançando. Foi a noite da minha vida. Até então. Até que chegou a hora de pagar a conta. Gente, quando eu percebi que eu ia estourar a minha mesada, lembrei-me de um detalhe importante naquele momento. Eu era menor. Eu era menor. Embora eu tivesse alterado a minha idade para entrar na boate, eu ainda era menor. E disse em alto e bom som, eu sou menor, né? Sou de menor, sou de menor. E a gente vê o segurança, vê o gerente, vê o pessoal da recepção. Foi aquele escândalo, tinha um menor na boate. Eu lá, né? Com cara desafiador, eu sou menor. Menor não paga conta. Até que o gerente me levou ao gabinete dele, para abafar o caso, né? E perguntou para mim, como é que você entrou na boate? Eu respondi, falsifiquei minha identidade. O senhor sabia que é crime? Crime não, eu sou menor, menor não pratica crime. É ato infracional. Já estava por dentro da parada, né? Menor não pratica crime.
É ato infracional. O gerente sorriu e perguntou o que é que eu queria ser da vida. Eu disse, advogado. Você já começou bem. Já começou bem. Foi uma excelente estreia na advocacia, em causa própria. Só que, para azar meu, o gerente também era advogado. Quer dizer, eu não era, ele era. O gerente era advogado. Aí pegou um livro grosso na estante, botou em cima da mesa. Estava escrito vademecum. Eu li vade-retro. Eu estava bêbado, vade-retro, mas era um vade, né? Ele abriu o Código Civil no artigo 180. E o que eu li naquela noite, bêbado, na balacuda, representa a primeira aula que eu tive de direito civil na minha vida. Artigo 180 do Código. Está brilhando esse artigo na minha cabeça até hoje. Sabe o que esse artigo fala? Que o menor entre 16 e 18 anos, no meu caso, menor entre 16 e 18 anos, não pode, para eximir-se de suas obrigações, invocar a sua idade, se dolosamente a ocultou. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de suas obrigações, invocar sua idade, se dolosamente a ocultou. Foi o que eu tinha feito. Eu menti a minha idade para entrar na boate. Se eu menti a idade para entrar na boate, eu não poderia jamais fugir da obrigação. Eu teria que pagar a conta. Ou seja, menor, púbere, que mente a idade, responde civilmente como se maior fosse. Menor púbere, que mente a idade, responde civilmente como se maior fosse. É isto. Então, muito cuidado. Passemos agora ao inciso 2º do artigo 4º. Joga na tela. São também relativamente incapazes, olha só, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Ébrios habituais e os viciados em tóxico. Ébrio habitual é aquele que está sempre se embebedando, né, tomando bebidas alcoólicas. Viciados em tóxico, os drogados estão sempre se drogando, né, se consumindo entorpecentes. Essas pessoas, por guardarem independência do álcool ou das drogas, passam a ser consideradas pessoas relativamente incapazes, com muita razão. Mas, professor, e se no final de semana eu tomar uma cachaça com meus amigos, né? Tomar umas beiritas por aí? E se numa festa mais animada eu puxar um baseadozinho, né? Um baseado, um maconheiro social, só na festa? Tá de boa. Tá de boa. Não estou dizendo para você se drogar não, hein? Não estou fazendo apologia ao crime não. Está de boa para efeito de capacidade civil. Você não vai ser incapaz porque tomou uma birita. Você não vai ser incapaz porque fumou um baseado. Para ser incapaz, o caso tem que ser de ebriez habitual, vício, ou de toxicomania, vício em drogas. Ebriez habitual ou toxicomania. Somente o ébrio habitual e o viciado em tóxico é que vai se enquadrar como relativamente incapazes. Próximo caso. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Quem é que se enquadra como pessoa que não pode exprimir sua vontade? A pessoa em coma. Uma pessoa em coma que está na mesa de na cama de um hospital, sem qualquer comunicação com o mundo, ela passa a ser relativamente incapaz de acordo com a nova sistemática. E aqui o dispositivo merece crítica, merece censura. Foi mais uma alteração absurda do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Olha só, pelo regime anterior, a pessoa em coma era tratada como absolutamente incapaz. Se estava em coma, absolutamente incapaz. Pessoa que não pode expressar sua vontade. Agora, um paciente em coma passa a ser relativamente. E essa mudança, pessoal, foi radical. Olha só, como é que uma pessoa em coma vai atuar civilmente assistida? Porque agir assistido significa agir junto de um assistente. E é imaginou o cara em coma, deitado lá na cama do hospital, olho fechado,
Alguém vai pegar a mão dele para fazer ele assinar o contrato, porque agir assistido significa ele assina e o assistente assina embaixo. A pessoa em coma assina e o assistente assina embaixo. Como é que uma pessoa em coma vai agir assistida? Faça um comparativo. Quem é que tem mais discernimento? Um cara com 15 anos ou uma pessoa em coma? De acordo com o nosso código, uma pessoa com 15 é absolutamente incapaz. Uma pessoa em coma é relativamente. Isso faz lógica? Não. Então vejam que essa mudança ela foi muito prejudicial. Pessoas em coma, pessoas que não podem expressar sua vontade, agora passam a ser relativamente incapazes. Antes eram absolutamente. Agora elas passaram a ser relativamente incapazes. Muito cuidado com isto. E por último, são também relativamente incapazes, joga na tela, os pródigos. Os pródigos. Gente, quem são os pródigos? Pródigos são os gastadores, os dilapidadores, as pessoas que desarrazoadamente dilapidam seu patrimônio, né? Gastam sem cessar. Não podem ver uma Black Friday, uma promoção, uma FENEARTE. FENEARTE é a nossa feira de artesanato aqui de Pernambuco, que se reúne uma vez por ano. Torram tudo, meu amigo. Gastam tudo. Então, uma pessoa dessa tem que ser realmente considerada como relativamente incapaz, porque um dos instintos básicos que nós recebemos do reino animal é o instinto da subsistência, da preservação da espécie. O pródigo, ele não tem esse instinto desenvolvido. Ele torra tudo, ele não se preocupa com a sua subsistência. Então ele vai ser considerado como era antes e continua sendo agora como pessoa relativamente incapaz. Relativamente incapaz. Com isso encerramos os grupos. Então são, em suma, relativamente incapazes os maiores de 16 e menores de 18, os ébrios habituais e viciados em tóxico, os que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade e os pródigos. É desse modo que estão regulados os casos de incapacidade relativa no Código Civil após a reforma do EPD. Beleza? Um forte abraço a todos e até o nosso próximo encontro.